Olá, pessoal! É um prazer estarmos reunidos para falar de um tema cada vez mais central na agenda empresarial: os riscos associados às operações e a importância da governança para o ESG. Hoje nós sabemos que fatores ambientais, sociais e de governança não são apenas aspectos de reputação, mas são questões que podem impactar diretamente a continuidade, a competitividade e a perenidade das empresas. Eventos climáticos extremos, mudanças regulatórias, conflitos sociais, falhas de compliance ou mesmo crises reputacionais são exemplos de riscos que, se não forem bem geridos, podem comprometer todo um negócio. Por outro lado, empresas que possuem uma governança sólida, integrada à gestão de riscos ESG, conseguem não apenas mitigar ameaças, mas também transformar desafios em oportunidades de inovação e vantagem competitiva. E é por isso que hoje nós trouxemos o Sérgio Leão para falar sobre esse assunto, explorar mais, de forma mais profunda esse assunto, trazendo toda a sua experiência. Sérgio, muito obrigado pela sua presença. É um prazer imenso, estar aqui com você, para você dividir um pouco esse seu legado, aí da sustentabilidade corporativa. Mas antes, fala um pouquinho para o pessoal quem é o Sérgio Leão. Pois não. Então, como vocês me veem aqui, eu já tenho alguns anos aí de experiência e prática. Eu me formei em 1974, ano passado eu fiz 50 anos de formado. Não acreditava que passava tão rápido, mas passou. Começou a estudar muito cedo, né? Então... 50 anos de formado, É verdade, mas entrou muito cedo. Eu me formei em engenharia civil, fiz a especialização em engenharia sanitária. Depois eu fui fazer uma pós-graduação fora, nos Estados Unidos, onde eu fiz mestrado e doutorado. E retornei em 1982, iniciei como professor da escola de engenharia, no curso de engenharia sanitária, aí tanto na graduação, especialização, quanto mestrado. Lá fiquei 12 anos. Como professor de disciplinas de saneamento ambiental, proteção ambiental, química ambiental, foram várias disciplinas. Mais tarde eu saí, deixei a universidade e ingressei na Odebrecht Engenharia, onde eu fui responsável pelos programas de sustentabilidade. Inicialmente era meio ambiente, depois meio ambiente, saúde e segurança, Sim. Depois sustentabilidade, até 2018, quando eu deixei a empresa, e aí iniciei minha atividade também como consultor, onde eu estou hoje. Então, numa breve passada aí desses anos, foi o pouco que eu aprendi e que eu tenho prazer em dividir essa experiência muito de campo. Sim, muitos sim. Projetos, muitas e numa época visitas. Em que não se falava dessa agenda ESG. Não. Naquela época, a sustentabilidade era o pilar ambiental, social e econômico. Inicialmente o ambiental, muito ainda precário, porque Sim. nós estávamos ainda com as primeiras exigências legais, projetos internacionais que a empresa tinha. Ela tinha que cumprir requisitos, às vezes, de financiamento, de clientes, de legislação em outros países, e isso foi evoluindo na medida em que você não pode cumprir de um lado e do outro lado não cumprir. Então, havia um esforço grande para se tornar uma prática na empresa. E eu fui um pouco aí dentro dessa história que eu desenvolvi a atuação com os projetos e de como nos adequar aí para tornar uma empresa internacional sobre esse aspecto também. Sim, e é uma experiência que faz toda a diferença. Porque o ESG, ele ainda é eu vou falar um termo aqui, me desculpem, uma licença poética, ele ainda é um bicho de 7 cabeças para muitos, ele é um pouco pouco compreendido, às vezes muito utilizado como vamos dizer, um termo geral para tudo, Exato, e o que não deveria. Exatamente, então deveria ser um pouco mais bem entendido. E é por isso que a gente toma muito cuidado aqui no Conexão ESG, até os profissionais que a gente traz é justamente para trazer essa visão estratégica da agenda ESG. Então, quando falávamos lá atrás do sistema de gestão, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, Isso. Essa sustentabilidade corporativa e que dá uma ideia de é a mesma coisa, a sustentabilidade ambiental, social e econômica é a mesma coisa da sustentabilidade corporativa, que é a mesma coisa do ESG. Não, eles são
né? Eles se complementam, Exato. mas é muito importante entendermos que a agenda ambiental, a agenda social, a agenda de governança, ela é estratégica. Claro, e muitas vezes de conformidade legal, né? Sim, exatamente. Bom, para começar então, né, pegando aí o gancho desses anos aí de experiência, né, principalmente que vem da academia, né? Também, claro. Quantos profissionais, né, não passaram aí por você, né? Muita gente, né? Qual que é, da sua visão, né, desses anos aí de experiência, qual é a relação aí dos riscos operacionais, né, com a agenda ESG hoje? É uma relação, primeiramente, de consistência. Uma empresa, para ter uma gestão voltada para a ESG, ela tem que estar arrumada internamente. Não tem como você tocar seu negócio que não esteja, primeiramente, do ponto de vista operacional interno, bem ajustado, conforme as exigências, que as pessoas se sintam seguras, satisfeitas e bem cuidadas, para que isso também não seja transferido para fora. O primeiro público que você tem de fato que olhar sobre a agenda ESG é o público interno. Sim. É ele que vai refletir que você de fato tem um negócio bem cuidado. Esse negócio transborda para a sua vizinhança. Que parte desse público externo, ali seus vizinhos, só se relacionam diretamente. Às vezes são alguns funcionários, parentes de funcionários, pessoas que fazem negócios com a empresa naquele ambiente. Portanto, você tem um núcleo de influência ali. A empresa não somente olha para dentro das suas dos seus muros aí, dos seus riscos operacionais e trata eles de forma que eles sejam bem cuidados e ao mesmo tempo conformes exigências de clientes internacionais, de agentes financeiros, exigências legais sobretudo, que são obrigatórias, mas também aquelas que se traduzem para fora. Então, há uma correlação direta entre riscos operacionais para dentro da sua empresa e riscos operacionais no ambiente externo. Porque a sua atuação que sai da empresa e passa pela vizinhança ou utiliza um recurso natural é um risco operacional, mas relacionado ao ambiente externo também. Então eles têm uma conexão muito forte e não dá para separar um do outro. E é interessante quando você traz essa relação, né, dos riscos operacionais, especialmente eu entendi muito como valor compartilhado, né? É a visão de dentro para fora. Quando a gente tem o conceito, a ideia de qual é o maior ativo de uma empresa, e nesse caso nós estamos falando de pessoas, mesmo que a gente esteja falando de uma empresa tecnológica, né? Claro. Porque por trás sempre vai ter uma pessoa. Sem dúvida. Né? Mesmo até chegar no momento, eu não tenho nenhuma, né? Pensando hoje na IA, pensando, né, em fatores tecnológicos, antes de chegar nesse ponto de entrega, tem pessoas por trás. Tem pessoas. Pensando, né? Então esse é o maior ativo de uma empresa. E o que você colocou é bem interessante, porque me vem muito a ideia do valor compartilhado. E quando a empresa olha para esse ativo, né, e aí você falou muito bem, de dentro para fora, que são aqueles stakeholders ali, os colaboradores, né, os seus fornecedores, e chega ali na comunidade, porque né, é um ciclo, né, a empresa ganha e ganha muito. Perfeito. Né? E muito do que nós percebemos hoje, as empresas que têm essa visão, né, dos riscos operacionais que impactam diretamente no negócio, ela tem um risco reputacional minimizado. Perfeito. Né? E ela tem uma outra oportunidade também, que aí o risco operacional minimizado, você tem menos, no caso, ocorrências que podem impactar a reputação ou mesmo ocorrências que vão lhe trazer prejuízos ou mesmo ocorrências aí financeiras, né, de ressarcimento, compensações e tudo mais. Mas ela tem uma outra oportunidade, o outro lado da moeda. O risco operacional bem cuidado, ele começa pelas pessoas internas, sim. Sim. E essas pessoas internas, bem motivadas, são criadoras de iniciativas em ESG. É isso. Então a ESG dentro da empresa nasce quando você motiva de cima para baixo e obviamente de baixo para cima encontra ressonância.
ela tem abertura para acatar. Mas a ESG não é algo que você chega com a direção e entrega ele internamente. Ele é construído em dois sentidos. Na governança, que estabelece dos níveis superiores aos inferiores, e dos níveis operacionais também, porque ali as pessoas conhecem o seu negócio. Elas sabem como fazer e onde estão ali os pontos de melhoria e mesmo de inovação. A maioria das inovações surge ali. Portanto, se você de fato tem uma agenda ESG integrada, primeiramente com o ambiente interno e depois externo, ela tem que desenvolver o seu público interno como um agente de criatividade e inovação, não somente de riscos. É isso aí. Isso me vem aqui a ideia da matriz de riscos. A matriz de riscos é uma ferramenta que nos ajuda muito a identificar não só os riscos, mas as oportunidades. Claro. Né? E são essas pessoas que vão trazer essas oportunidades, porque muitas vezes são elas que estão ali na ponta e conhecem do negócio. Exatamente. Né? Muitos anos eu fiz trabalho nos canteiros de obra com as equipes e eu provocava essas equipes, eram pessoas de experiência, né? Reuníamos aí 30, 40 pessoas para discutir questões daquela obra especificamente, grandes obras, barragens, portos, aeroportos, rodovias e grandes obras transformadoras. Sim. Elas têm tanto um impacto positivo como também são impactantes. Sim. Porque modificam paisagens, né? Relocam comunidades, afetam comunidades. São obras que são impactantes sobre vários aspectos. Mas nessas obras eu trazia sempre para esse núcleo interno desse grupo essa pergunta: quais são os problemas e quais as oportunidades que temos ali? E ali você surge com ideias e propostas que, a menos que você conheça muito bem o seu negócio, você não seria capaz de identificar. É isso. Então eu brincava com eles. Nós temos aqui 35 pessoas, com no mínimo aqui uns 15 anos de experiência. Nós estamos falando aqui uns 500 anos de experiência total. Não é possível que um problema aqui a gente não saiba resolver. E resolvia. Porque aquele grupo ali começava a interagir, um conhecia, o outro sabe o operacional, onde que pode melhorar, e normalmente dali surgiam boas ideias que evoluíam para melhores eficiências, controles, redução de riscos e satisfação daquela equipe, porque no fundo é ela que estava gerando aquela inovação. Então, exatamente. ESG operacional, sim, ele nasce tanto do ponto de vista de riscos quanto do ponto de vista de oportunidade. Sim, porque ele é estratégico, né? Exatamente. Do ponto de vista da estratégia do negócio, eu digo sempre, né, para os nossos clientes, para os nossos colegas, né, que se você não tem nada ESG, comece pela sua matriz de risco. Né? Lógico, a matriz de materialidade ela te dá uma visão muito ampla de como você está sendo enxergado, o que realmente são os temas materiais para serem trabalhados, né? Especialmente falando de obras, né? As grandes obras onde eu vou ter impactos extremamente positivos, mas eu vou ter impactos negativos também. Também, sem dúvida nenhuma. Então, são ferramentas que nos ajudam a direcionar e fazer com que as pessoas, né, esses stakeholders façam parte disso, né, se sintam parte disso. Eu acho que esse é o segredo, né? Eu sem dúvida, a minha lição sempre desses anos também que eu trouxe muitas vezes para essas equipes dos grandes projetos, é que no cenário, principalmente América Latina, de forma geral, né, América do Sul Central, América do Sul, menos a América do Norte, são, né, dois países, exceto o México, que é muito parecido conosco também, mas a exceção dos Estados Unidos e do Canadá, todo esse conjunto de países da América Latina e África são muito parecidos. São países onde há grandes carências, há também grandes oportunidades, e compreender esse meio onde você trabalha e onde você vai chegar e as transformações que você vai trazer e como você olhar aquilo sob uma perspectiva positiva ESG, principalmente do ponto de vista do seu entorno, é um fator de competitividade. Sim, você sem tem uma dúvida. obra ou um projeto, ou uma implantação menos influenciada por paralisações, protestos, reclamações devidas, porque a obra traz modificações, e de que maneira você consegue antecipar e resolver esses problemas a tempo, para muitas vezes economizar e terminar aquilo a tempo, ou mesmo antes do prazo. Com vantagem para o seu cliente, portanto, para a comunidade que recebe, para o seu cliente, que às vezes é um governo ou um cliente particular,
privado. Então, nesse caso, se transforma também numa ferramenta de competitividade. Porque naquele ambiente, às vezes, as empresas que não enxergarem isso, não conseguem entregar o seu produto ao final. E você conseguindo, você olha, aquela empresa que entregou aquilo ali a tempo, satisfatório, está funcionando e nos deixou, vamos buscar essa empresa novamente. Exatamente. Então, isso muitas vezes aconteceu conosco. Sim, e é interessante essa ideia, né, quando a gente fala do pilar social, muitas vezes os riscos sociais, quando ele é enxergado, ele já se tornou uma crise, né? Por isso a gente fala tanto aqui das licenças sociais, né? Não é um documento que eu pego, mas é um valor intangível, muito mais do que estratégico para um negócio, né? Para que ele, se ele bem gerido, ele faz com que esse negócio ele tenha mais perenidade de forma muito mais leve, né? E mais onde a comunidade participa, até mais econômica. Sim, sem dúvida. Porque você envolve a minimização de riscos, você envolve soluções mais econômicas, geralmente contando com recursos locais ou regionais, ao invés de recursos de outras regiões, para não dizer os impactos ambientais ou a redução de impactos. Então, normalmente, você tem uma equação ali que pode dizer, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental, positiva. Sim. Então, é necessário, de fato, uma boa radiografia disso. Exato. Como precedente para você chegar lá. Isso em todos os projetos maiores, eu posso dizer que um grande diferencial foi como compreender aquela realidade, você tem que mergulhar nela. Porque a distância, muitas vezes, parece um pouco misterioso, ou insolúvel, ou muito complexo. Mas mergulhe, vá lá para dentro e traça o seu mapa SG daquele projeto ali, e você vai ver que ali você vai encontrar o caminho de aplicar aquilo. E, obviamente, ele é dinâmico. O que aconteceu no ano que vem já está modificado. Então, é preciso manter. Não é uma figura estática que você põe na parede. Sim. Muitas vezes, assim, é compreendido, né? As empresas. Tem uma licença, eu posso fazer. Aquela licença é só o começo. É um papel necessário. É isso. Mas ele precisa que você tenha ali atenção, que a cada dia ele já tem uma figura um pouco diferente. É vivo, né? E é interessante o que você colocou e, de novo, trazendo essa matriz de riscos, né? Trazendo essa realidade, flutua. A realidade desse ano pode ser completamente diferente no próximo ano. Vou dar o exemplo de riscos climáticos extremos. Nós tivemos, né, exemplo aí do Sul, né, que a gente teve essa catástrofe, né, e que teve uma perda econômica, de vida social, ambiental, de governança, né? Exatamente. Incalculável, né? Ela não só é, né, dinâmica com cada ano, mas tem outro aspecto, Daniela, que eu queria destacar, que é o crescimento da maturidade da relação social. Sim. Muitas vezes você inicia, eu tive, por exemplo, alguns projetos na Amazônia, por exemplo, logo o discurso ainda era um discurso de diálogo muito incipiente. A comunidade precisa disso, precisa de uma escola, precisa de um barco para determinada locomoção, precisa de um posto de saúde, um hospital, etc, etc. Bom, as empresas privadas, obviamente, não são governo. Elas não vão assumir o papel de governo. Elas têm um papel ali de gerar resultados positivos de empregabilidade, renda, oportunidades, porque ali tem um motor econômico novo, né, girando. E esse é o papel. Mas de que maneira o seu diálogo social, traduzido internamente com operacional bem feito e externamente, ele leva ao amadurecimento desse relacionamento. Então, nós começamos uma trajetória muito interessante. Nesse projeto de 3, 4 anos de implantação, você começa com aquela dinâmica de nós precisamos disso, disso e disso, sem entender os papéis. E aí nós começamos, bom, quais são os papéis que tem aqui? Nós temos empresa, governo, comunidade, representações, entidades, e começava a amadurecer aquele diálogo ali, para no final o diálogo realmente ser um diálogo bem maduro. Sim. O que a empresa, esse é o papel dela, ela pode chegar até aqui, ela tem que entender a comunidade, entender o papel, sabe cobrar do governo, que é tipicamente de governo. Então, isso gerou um relacionamento positivo, que nos levou a concluir muitos desses projetos antes do prazo.
a uma definição daquilo que cabia dentro do projeto, que era o papel dele, obviamente com pequenas variações, mas muito mais pelo entendimento dos papéis distintos, e uma relação que durou até o final. É importante, nesses casos, também para um aspecto que surgia com frequência. Logo no início, ao iniciar esse relacionamento e essa visão de como se articularia ali os fatores ESG, a empresa também se perguntar, e o depois, quando eu sair daqui? Né? Que é o propósito. Exatamente. Né? Então, qual que vai ser esse legado que eu vou deixar aqui? Porque algum dia eu vou ter que sair. Eu não vou ficar aqui eternamente para não criar esse vínculo. Então, ela começa, a sua saída começa a ser construída no dia que você chega. Exatamente. Então, essa é uma relação também para que ela seja trabalhada dessa forma e não gere ali esses traumas posteriores. Né? E não só isso, mas traz valor. Exatamente. Traz um valor imensurável, econômico mesmo. Traz. Adaptação, né? Melhoria dos projetos. Exatamente. Né? E mais do que isso, lições aprendidas, né? Então, lições aprendidas de um lado, bons resultados e resultados frustrantes, que não se materializaram porque a análise ali de por que aconteceu, a gente encontra fatores que foram responsáveis, que às vezes foram negligenciados ou não foram chamados à atenção, ou a equipe naquele momento desconheceu aqueles fatores e que levaram a experiências que não foram boas, mas que resultaram em um reconhecimento, que nos próximos a gente teria que fazer uma correção. Exatamente. Que aula e que honra eu poder estar aqui, né, presencialmente com o Sérgio. Muito obrigado, é um prazer aqui estar na Clã com vocês. Obrigada. Aqui, com os amigos, né? É uma empresa de jovens que eu aprendi a admirar e conhecer vários aqui, dos dirigentes, dos técnicos, engenheiros, engenheiras, e desejar aí que a empresa continue nesse ritmo de bons projetos, contribuições efetivas, formação de pessoas e principalmente trazendo a melhoria da qualidade de vida onde ela atua.